Bom dia, paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Cá estamos para mais um devocional nesta manhã e queremos louvar a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de poder estar convosco e partilhar assim o estudo que temos tido destes salmos. Tem sido um tempo tão especial e tão abençoado que temos tido partilhando destes salmos maravilhosos. E hoje vamos até o Salmo 55. É um salmo que pensa-se que terá sido escrito por Davi na altura da revolta de Absalão, seu filho, que tentou tomar o seu lugar como rei. E Absalão o que fez foi aliar-se a alguns que tinham sido amigos, companheiros de Davi. Davi sentia-se traído. É um salmo que também tem aqui alguns versículos que pensam ser messiânicos, a traição de um amigo, e vamos lê-lo então nesta manhã. O Salmo 55, vamos ler por parágrafos, dado que tem alguns versículos. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me, eu lamento-me e rujo, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim iniquidade e como um furor me aborrecem. O meu coração está dorido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu. Pelo que disse, quem me dera ter asas como de pomba, eu voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Então até aqui nós temos Davi, o autor do Salmo, o salmista, a pedir ao Senhor que ouça, que escute a sua oração. Mais uma vez, é um salmo que começa com um clamor, que começa com um lamento, que começa com a necessidade de ser ouvido por Deus, escutado por Deus. Sentia-se injustiçado, sentia-se mais uma vez, e é muito recorrente nestes últimos salmos, sentia-se perseguido, e neste caso aqui até havia de facto mais do que uma perseguição física ou militar ou política. Havia aqui uma perseguição que estava carregada de emoções. Emoções porque as pessoas que o perseguiam eram pessoas muito próximas. Então pensa-se que este salmo terá sido escrito por altura da rebelião de Absalão, que encontramos lá em 2 de Samuel, no capítulo 15 até o capítulo 17, quando Davi teve que fugir. Não queria matar o seu filho se levantou para tomar o seu lugar, e Aitofel, um dos líderes da nação, se coloca ao lado de Absalão. E então havia aqui muita emoção, havia aqui muita dor. Dor porque o inimigo, o ímpio que aqui estava, eram pessoas que ele conhecia, que tinha privado e que tinha estado junto. Então o coração, verso 4, diz que ele confessa, ele desabafa com Deus. Esta prática do desabafo é tão importante nos dias em que estamos a viver. Chegar diante de Deus, abrir o nosso coração, uma expressão que utilizamos muito no nosso meio, abrir o nosso coração, ou seja, desabafar aquilo que nos vai da alma. E ele diz, o meu coração está dorido, no verso 5, o meu coração está dorido dentro de mim, terrores de morte sobre mim caíram. Portanto, no verso 4 queria dizer. Então o coração está com dor e vem aquele sentimento de terror, vem aquele sentimento de tristeza profunda. E a primeira vontade, quando nós nos sentimos assim, é desaparecer, é fugir. E então ele poeticamente disse, quem me dera ter asas como pomba, eu voaria, estaria descanso, eu fugiria para longe, eu iria até ao deserto e ali passaria a noite. Então, a primeira tendência do ser humano é sempre, quase sempre, fugir aos problemas, fugir da dificuldade, não encarar. E neste caso Davi fez mesmo isso, ele fugiu, ele não queria encarar, não queria se levantar contra o seu irmão, se está correto o tempo em que foi escrito o Salmo. Então havia ali uma mistura de emoções e o desejo de fugir dessa situação. E nós sabemos que não é por aí, não é fugindo das situações, fugindo dos problemas que nós vamos resolvê-los, mas pedindo graça a Deus antes de encarar os problemas. Clamar ao Senhor, como é que isto está a fazer Davi, abrir o nosso coração, contar o que nos vai na alma, estar diante de Deus e depois sim encarar os problemas. Não já só na nossa força, mas com a força do Senhor.
Quantas vezes há problemas que temos que encarar, às vezes dentro da nossa própria família, temos que resolver situações. Então, antes de começarmos a conversar, antes de começarmos a debater, antes de começarmos qualquer tipo de situação, nós vamos aos pés do Senhor, nós nos fortalecemos no Senhor. Nós buscamos a sua graça, buscamos a sua natureza, para não entrarmos carne com carne, ferro com ferro, mas podermos ir diante do Senhor. Muito bem, vamos continuar. Verso 9. Despedaça, Senhor, e divide a sua língua, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite andam em redor dela, sobre os seus muros iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há lá dentro, astúcia e engano não se apartam das tuas ruas. Pois não era um inimigo que me afrontava. Não era um inimigo que me afrontava. Então eu o teria suportado. Nem o que me aborrecia e que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. Praticámos juntos suavemente e íamos com multidão à casa do Senhor. A morte os assalte vivos, os engula a terra, porque não há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. Então aqui a questão é revelada. Não era um inimigo que o estava a afrontar. E ele mais uma vez pede ao Senhor que faça justiça. No verso 9, despedaça, Senhor, divide a sua língua. Haviam aqui palavras que eram ditas, palavras que eram, portanto, mentiras, enganos, enredos que eram levantados para neste caso, contra Davi, o autor do Salmo, contra o servo do Senhor, e ele olha e vê que há malícia, vê que há intenção para o mal, vê que há violência, vê que há maldade, e ele clama ao Senhor para que o Senhor possa colocar a sua mão, possa tirar tudo isso, despedaçar, possa dividir a sua língua. E depois no verso 12 a 14 também há quem acredite que aqui se refere a Jesus, que diz que não era um inimigo que me afrontava, senão eu teria suportado, nem um que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, mas eras tu, homem meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. E nós sabemos que Jesus foi traído por Judas, alguém que era amigo, que era íntimo, partilhou o mesmo prato durante 3 anos e meio, dormiram no mesmo chão, estiveram juntos a viver as grandes vitórias, as grandes bênçãos, os grandes milagres. Ele esteve a escutar os grandes ensinos. Então nada fere mais, nada nos traz mais dor do que a ferida feita por um amigo. Pode haver momentos em que os nossos amigos nos confrontam com amor e até nos dizem coisa que verdadeiramente nós precisamos de ouvir. Amigos reais são esses, confrontam a verdade com amor, a dizer, tu sabes que não estás a agir bem, com amor, com graça, e nós precisamos desses amigos que nos confrontam assim. Falávamos sobre isso no amigo, mas aquele tipo de amigo que trai o seu amigo, que trai a confiança daqueles que assim confiavam, é uma dor profunda, e Davi estava assim, ele estava dorido profundamente com esta situação. Então ele diz, ele depois de tudo isso em que está a viver, e um pouco como Jesus aconteceu com Judas, que o traiu com um beijo, então ele decide fazer o quê? Verso 16, é isso que nós temos que fazer. O que é que ele decide fazer? Mas eu invocarei a Deus, o Senhor me salvará, de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei, clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Ele livrou em paz a minha alma da guerra, que me moviam, pois eram muitos aqueles que eram contra mim. Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança e tampouco temem a Deus. Puseram as mãos nos que tinham paz, com ele romperam a sua aliança, a sua boca era mais macia do que manteiga, mas no seu coração guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, mas todavia eram espadas nuas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá, e nunca permitirá que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Então, aqui o salmista reafirma a confiança no Senhor. No verso 16 ele diz, eu invocarei ao Senhor, o Senhor me salvará. De tarde, de manhã, ao meio-dia, 3 vezes ele ora ao Senhor. Também Daniel orava 3 vezes ao dia ao Senhor. De tarde, de manhã, ao meio-dia orarei, clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Que certeza maravilhosa podemos orar ao Senhor e saber que o Senhor escuta a nossa voz, não é? Deus ouvirá, Deus afligirá, Deus é o Deus da nossa justiça. Amém? Então vejam que aquelas pessoas que o estavam a perseguir, eles eram hipócritas, falsos, a sua boca era mais macia do que a manteiga
mas no seu coração guerra. Ou seja, as palavras dizem uma coisa, muito brandas, mas no seu coração violência. As suas palavras eram brandas com azeite, todavia eram espadas nuas. E então, meus queridos, a terminar, se nós nos sentimos assim, vamos invocar o Senhor e Ele nos salvará. Vamos orar ao Senhor de tarde, de manhã, ao meio-dia, e Ele ouvirá a nossa voz. Ele livrará em paz a nossa alma. Louvado seja o Senhor. Então o meu conselho para vós são os últimos 2 versículos, mais o 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Ele será aquele que fará justiça, ou seja, Deus fará descer ao poço da perdição os homens de sangue e de fraude, aqueles que são mentirosos, que se levantaram. Eles não viverão metade dos seus dias. Mas eu em ti confiarei, Senhor. Então lança o teu cuidado. Nesta manhã, eu não sei o que estás a passar, Deus sabe, mas lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Podemos memorizar este versículo: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Ele nunca permitirá que o justo seja abalado. Que Deus os abençoe. Esta foi a meditação do Salmo 55, maravilhoso para nós nesta manhã.